Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar de concordância nominal. Um pouco, né? Mais um pouco. A gente já falou, já teve uma aula que a gente falou sobre concordância nominal, mas com regrinhas envolvendo substantivos, adjetivos e numerais. E hoje nós vamos falar de outras regrinhas, né? Lembrando que concordância, quando a gente fala de concordância, concordância está de acordo, né? Está em sintonia, digamos assim. Então, quando a gente fala de concordância nominal, é bom lembrar também que nós estamos envolvendo principalmente, né, referencialmente, tomando como referência, três classes gramaticais, que são consideradas nomes pela gramática tradicional, que são o substantivo, o adjetivo e o advérbio, tá? Então, é importante a gente frisar isto também, certo? Hoje, como eu disse, nós vamos falar de outras regrinhas e a primeira delas será a regrinha com muito, pouco, menos, bastante, caro, meio, só e alerta, né? Então, a regra para essas palavras de concordância nominal é a seguinte: quando se trata de advérbio, não variam, tá? Porque o advérbio, de acordo com a tradição gramatical, é uma classe invariável, tá? Embora haja alguma inconsistência, a gente vai falar isso na aula quando a gente fala dos advérbios, mas, de maneira geral, o advérbio é uma classe invariável, tá? E a segunda regrinha aqui, ó, quando não são advérbios, seguem a regra geral, né? A regra que a gente trabalhou na aula passada, em que o pronome, o adjetivo, né? As palavrinhas que acompanham os nomes, no caso, né? O adjetivo, o substantivo e o advérbio, que são nomes, né? Considerado nomes, classes que são nomes, essas palavras que acompanham os nomes, elas vão ter que se adequar a esse nome que ela está acompanhando, a que ela se refere. Tudo bem? Aí, para a gente falar, antes de eu falar de outras coisas aqui, mais especificamente do muito, do pouco e do bastante, eu queria chamar atenção para duas dessas palavras. A palavra menos, né? Que é advérbio, né? E como o advérbio não varia de acordo com o que prescreve a norma padrão, só que algumas pessoas, elas acabam variando essa palavra, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido alguém falar, isso, deixa eu pensar aqui, tinha menos gente na fila do que ontem, do que mês passado, sei lá, você vai pagar um boleto e chega lá, né, e a pessoa está na fila com você e diz, olha, mês passado tinha menos gente do que hoje, né, do que esse mês. Certamente você já ouviu falar o menos, né? Assim, do ponto de vista da gramática tradicional, é uma incorreção, né? Porque você está trabalhando aí com intensidade. Então, não dá para dizer menos, de acordo com o que prescreve a norma padrão. Mas as pessoas falam menos. É muito comum. Não é só uma pessoa, são muitas pessoas que falam menos, né? Então, assim, eu já ouvi pessoas dizendo, menos não existe. Bem, aí a gente tem um problema, porque você está negando um fato, né? E não cai muito bem ficar negando fatos, né? Não cai bem, devo dizer, devo informar, devo avisar que não cai bem ficar negando fatos. Menos é um fato, as pessoas falam menos, então não dá para dizer menos não existe. O que você pode dizer é que menos é uma forma que não é aceita pela tradição gramatical, então você não deve utilizar menos em contextos formais, né? Sejam eles escritos,
né? Contexto escrito ou contexto oral, tá? Tudo bem até aí? Beleza. Aí a gente tem um outro problema, né? Como vocês estão vendo aí, que é a palavra meio, certo? Bem, em relação ao meio, né? Vocês já devem ter ouvido também pessoas dizendo: hoje eu acordei meia gripada, né? Hoje eu acordei meia gripada. Bem, certamente já devem ter ouvido muitas pessoas dizendo isso. Eu mesma já ouvi muitas pessoas dizendo: estou meia doente, estou meia gripada, estou meia sem dinheiro, né? Enfim. E aí, por exemplo, já ouvi também dizer: meia não existe. Meia não existe. Bem, é outro problema, porque existe. É um fato, as pessoas falam, muitas pessoas falam, muitas pessoas usam. Quando uma pessoa usa, né, assim, esporadicamente, você não ouve tantas pessoas dizendo, aí a gente precisa investigar para saber se realmente essa forma existe, se mais pessoas usam, se mais pessoas falam. Mas no caso do meia, que é parecido, né, com o caso do menos, as pessoas falam, as pessoas usam, então não dá para dizer que não existe. Outra coisa, no caso do meia, é mais complicado dizer que não existe, porque a forma meia existe, sendo numeral, por exemplo, do ponto de vista, considerando esse raciocínio de que não existe porque a gramática não permite, né? A gramática tradicional ou a norma padrão não utiliza, não aceita essa forma. Então, no caso do meia é mais complicado porque eu posso dizer é meio-dia e meia? É meio-dia e meia, né? Não pode, de acordo com a gramática tradicional, dizer é meio-dia e meio, por exemplo, né? Porque nesse caso é numeral, indica metade, numeral é classe gramatical variável. Então, eu posso dizer meia em se tratando de numeral, por exemplo, certo? E ainda tem outro detalhe, no caso da meia, ela pode ser substantivo, né? Então, do ponto de vista morfológico, se tratando de estrutura, dizer que meia não existe é um problema gravíssimo, né? Porque existe a forma meia como numeral, como substantivo, né? A gente calça meias, quando é só um lado do par, é meia, né? Enfim, então não dá para ser assim radical e dizer não existe, tá? Existe, é fato. O que pode acontecer é você ter que explicar para a pessoa que utiliza essa forma ou em algum contexto. Cuidado para não ficar corrigindo as pessoas por aí, tá? Isso é feio, não é legal, não é bacana. Se você quer corrigir alguém do ponto de vista, considerando essa tradição, né, a norma padrão, chame essa pessoa em particular e converse com ela, né? Ficar corrigindo os outros por aí não é bacana, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que você pode dizer para ela, olha, essa forma não deve ser utilizada em contextos formais, né? Escritos ou mesmo orais, porque, por exemplo, você passa numa entrevista de emprego, você tem que evitar ao máximo utilizar essas formas, porque você está sendo ali avaliado se você vai ficar na vaga de emprego ou não, né? Então, é um contexto, mesmo oral, é um contexto formal, tá bom? Agora, sim, falando mais especificamente do muito, né? E aí vai valer a mesma coisa que eu dizer para o muito, tá? Vai valer para o bastante e para o pouco, tá? Poucas pessoas sabem, ou se sabem, poucas pessoas prestam atenção no fato de que o caso do muito, tá? Ele pode variar. Isso daí, tudo bem, todo mundo sabe, todo mundo entende, né? O que eu disse que poucas pessoas sabem, poucas pessoas, ou se sabem, poucas pessoas usam, né? Evidenciam esse fato, é que o bastante
também pode variar, certo, gente? Então, por exemplo, quando eu digo eu tenho muitos amigos, esse muitos amigos, o muitos nesse caso, está indicando aí a quantidade de amigos que eu tenho, então ele é um pronome indefinido, certo? Nesse caso, se eu utilizo o troco, né, faço a troca do muitos pelo bastante, por exemplo, né, do muito pelo bastante, o bastante vai ter que estar no plural. Eu não posso dizer eu tenho bastante amigos, do ponto de vista da gramática tradicional, certo? Não significa dizer que você não pode falar isso por aí. Pode, muitas pessoas falam, eu mesma falo, tá? Porque a gente não está se policiando, a gente está falando normalmente, né? Agora, em contextos formais, você precisa prestar atenção. Por quê? Porque o bastante varia. Então, do ponto de vista da gramática tradicional, eu tenho que dizer eu tenho bastantes amigos. Isso as pessoas não sabem, ou se sabem, poucas utilizam, né? Se tratando de contextos formais, tá, gente? Por favor. Então, eu tenho bastantes amigos. Eu posso dizer também eu tenho poucos. Vejam, poucos cabe também, só que vai dar uma quantidade menor, né? Vai tratar de uma quantidade menor. Mas só para a gente tentar a questão da forma, tá? É diferente de quando esse muito, esse bastante ou esse pouco trata de intensidade. Quando eu digo, por exemplo, eu tenho muito medo, né? Nesse caso, se traz à tona essa questão da intensidade, deixa de ser pronome indefinido. Lembra que o pronome é uma classe variável, por isso eu posso dizer muito e muitos, tá? Bastante e bastantes, e pouco e poucos, porque o pronome é uma classe variável. No caso da intensidade, a gente vai ter a classe do advérbio. Nesse caso, o advérbio é uma classe invariável, né? Não pode variar. Então, eu posso dizer eu tenho bastante medo ou eu tenho pouco medo. Nesse caso, não dá para dizer eu tenho bastantes medos. Inclusive, se o medo, como substantivo, pode variar, né, para medos. Não dá para dizer eu tenho bastantes medos, né? Claro, vai depender do contexto. Se você estiver tratando de muitos medos, aí você pode variar a forma, né? Nesse caso aí, vamos pensar em um medo específico, medo de jacaré, de virar jacaré. Pronto, vamos entrar na onda do jacaré. Eu tenho muito medo de virar jacaré. Nesse caso, como eu estou tratando de um medo específico, vejam, não dá para eu dizer bastantes medos, né? Bastantes medos, não dá. Porque eu estou tratando de um em específico, que é o de virar jacaré, certo? Muito bem, só para a gente relembrar, no caso, bastante, ele varia, ele precisa variar em contextos em que ele se encaixa como pronome indefinido, tá bom? Importante, principalmente para quem escreve redação, quem vai fazer o Enem, tem que prestar atenção nessas questões, né, da concordância nominal, se você usa o bastante, por exemplo. Tem que verificar se o contexto em que você usa, ele não está sendo pronome indefinido, portanto, tendo que ficar no plural. Muito bem, quando a gente trata de pronomes de tratamento, tá? Os qualificadores do pronome, eles vão concordar com o sexo da pessoa, não com o pronome específico. Então, se eu digo, sua santidade está esperançoso, por que eu utilizo esperançoso, né, para sua santidade? Porque sua santidade é o Papa, e o Papa é do sexo masculino, então vai tratar aí com a questão do sexo, tá? Vejam, nesse caso, não dá para dizer sua santidade está esperançosa, embora santidade seja feminino, tá? Mas aí, como eu disse, eu não vou concordar com a forma do pronome, eu vou concordar com o sexo da pessoa que o pronome se refere, tá? Se eu digo, por exemplo, Vossa Majestade, minha rainha muito bondosa. Bem, por que eu utilizei um vocativo minha rainha, né? Perdão.
aposto, nesse caso. Por que eu utilizei o aposto, minha rainha? Para explicar, exemplificar de quem é a majestade de que eu estou falando, né? Porque lembra lá, Vossa Majestade pode ser usado tanto para o rei quanto para a rainha, né? Então, eu utilizei o aposto para explicar, né? Especificar de que majestade eu estou falando. Nesse caso, então, o bondosa, né, vai concordar com rainha, né? E se fosse rei? Vossa Majestade é muito bondoso, tá? É muito bondoso, porque aí, como eu disse, vou concordar com o sexo, não com o pronome, com a forma do pronome. No caso de utilização de expressões um e outro, né? Ou uma e outra, num e noutro, numa e noutra, nenhum e nem outro, ou nenhuma, nem outro. Após essas expressões, o substantivo vai ficar sempre no singular, tá? Se houver adjetivo, tá? Aí que o adjetivo é que vai para o plural. Por exemplo, Renato advogou um e outro caso fáceis. É muito estranho, Thaisa, não fica legal, né? Pois é, mas aí é a regra da gramática tradicional, né? Mas eu confesso para vocês que eu acho que é muito pouco usado. Essas expressões são pouco usadas, né? A gente não usa tanto, com frequência. Mas é importante, não sei, de repente você vai fazer concurso, alguma coisa do tipo, e tem algumas bancas de concurso que eles gostam dessas regrinhas que as pessoas não usam, que as pessoas não vão saber responder, sabe? Então, dependendo do que você quer, é importante verificar e saber um pouquinho dessa regra. Aí nós temos os adjetivos compostos, né? Aqui nós vamos ter o seguinte, em relação à concordância, né? De adjetivos compostos. Se ambos os elementos são adjetivos, vejam, azul, clara, né? Azul é adjetivo e claro também é adjetivo. Apenas o último elemento vai concordar com o substantivo a que se refere. Os demais ficarão na forma masculina singular, tá? Então, violetas azul claras, problema socioeconômico, ou, no plural, problemas socioeconômicos. Se um dos elementos for originalmente um substantivo, todo o adjetivo composto ficará invariável, tá? Vale também para a expressão cor de mais substantivo. Então, veja, branco, gelo. Gelo, originalmente, é um substantivo, tá? Então, ele fica invariável, mesmo que esteja no plural. Tintas, branco, gelo, tá? Vale também, como a regra coloca aqui, para a expressão cor de, né? Pincel cor de laranja, pincéis cor de laranja, tá? Nós temos duas exceções, tá? Que são invariáveis, ficam sempre invariáveis, que é o azul marinho e o azul celeste, tá? Camisas azul celeste, calças azul marinho, tá? Muito bem. E aqui a gente tem uma regrinha com alguns elementos, como o adjetivo surdo, mudo e o adjetivo pele vermelha. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, no caso desses dois, né? Toda forma se flexiona para o plural. Então, menina surda muda, rapazes surdos mudos, né? Veja, índio pele vermelha, índios peles vermelhas. Agora eu queria chamar a atenção para um fato, tá? Que é esse surdo mudo, a gente não utiliza mais essa forma para identificar pessoas surdas, tá? Agora, essa nomenclatura se modificou e a gente usa apenas surdo, tá? Porque nem todo surdo é mudo, tá? Então, é importante a gente fazer essa observação. Embora tenha a regrinha aí, estou mostrando para vocês, mas vocês já sabem, caso for necessário mudar, né? Perdão, caso for necessário vocês utilizarem, vocês já sabem que houve uma modificação, que mudou. Muito bem. Vamos lá.
Aí a gente tem aqui a regrinha para os numerais, tá? Então, isso é muito bacana, essa regrinha dos numerais, porque isso aqui a gente já sabe, a gente já aprendeu, só que a gente não sabe que tem uma regra para isso. Isso é muito legal, né? É mais legal quando a gente descobre que tem uma regra. Mas vamos lá. Então, assim, por exemplo, quando eu digo quando a regra é a seguinte, quando o numeral vem depois do substantivo, normalmente a gente usa numeral cardinal, né? A gente tem que ser cardinal. Quando o numeral vem antes do substantivo, aí esse numeral ele tem que ser ordinal, tá? Atenção que é ordinal e não ordinário, tá? Atenção, muita atenção para um erro de uma palavra pode modificar todo o significado da frase, do contexto, do que você quer dizer. Muito bem, então quando eu digo arrancaram a página 200, veja, por que eu não digo arrancaram a página do centésima? Porque se o numeral vem depois do substantivo, ele tem que ser cardinal. E a gente já faz uso disso, né? Mesmo que involuntariamente a gente não sabe que existe uma regra para isso, mas a gente já faz esse uso, né? Eu falo que a gente não sabe que existe uma regra, porque normalmente vocês não sabem, tá? Mas não significa dizer que você talvez você já soubesse que existisse essa regra e eu estou falando aqui, mas não se aplica a você, então, tá bom? Então, por exemplo, quando eu digo estamos na segunda página, veja, o numeral vem antes. Perdão. Tá certo, o numeral vem antes. Estamos na segunda página, o numeral vem antes do substantivo. Nesse caso, eu uso o numeral ordinal, tá? Não dá para dizer, por exemplo, ou fica estranho, né? Estamos na 2 página, né? E a gente pode dizer, estamos na página 2, mas a gente não diz estamos na 2 página. Vejam que fantástico isso, né? Fantástico. A gente já sabe, talvez não soubéssemos, né? Que há uma regra para isso, mas a regra as pessoas seguem super normal, super tranquilo, né? E a gente tem uma outra regrinha, que é com a palavra grama, que também dá o que falar. As pessoas, assim, são extremamente radicais, né, com o uso da palavra grama, por exemplo. Quando apresenta, no caso da grama, né, sendo unidade de massa, vai ser masculino, tá? Então, a concordância tem que se dar, porque ela é uma palavra masculina, veja, tá? É o grama, unidade de massa, o grama, né? Então, comprei 200 gramas de presunto, né? Mas muitas pessoas dizem comprei 200 gramas de presunto, né? Acontece que a grama, né? Também existe, né? Essa forma existe, a grama. Só que a grama se refere ao capim, né? Aí, muitas pessoas radicais que são, né, fazem, porque não pode usar 200 gramas, porque é errado. Gente, é aquilo que eu sempre digo para vocês. Não é que seja errado, não é que não possa usar, né? Mas você precisa ter essa consciência de que você está usando uma forma que algumas pessoas vão dizer que está errado, né, por conta dessa questão da gramática tradicional, né, que é uma forma, digamos assim, de uma forma não aceita pela gramática tradicional, né? Então é bom ter esse cuidado, essa cautela de pelo menos saber, né? Saber que você está usando uma forma que não é aceita pela tradição gramatical, tá bom? Não significa dizer que você não pode, mas tem que parar de usar porque está errado, não, tá? Então, muito bem, vamos continuando aqui. Nós temos o é bom, o é necessário e o é proibido, tá? Então, nesse caso aqui, quando o sujeito for tomado na sua generalidade, sem qualquer determinante, o verbo ser ou o verbo de ligação ficará no singular e o predicativo do sujeito no masculino, tá? E a gente tem a regrinha 2 aí, que quando há determinação do sujeito, a concordância efetua-se normalmente. Bem, trocando em miúdos, né? Eu tenho isso aqui. Vamos
simplificar essa regra, tá? Se eu tenho uma palavra masculina, no caso aqui entrada, né? É proibida a entrada. Vejam, eu tenho entrada de homens no banheiro feminino. Eu tenho uma palavra feminina, na frente dessa palavra feminina eu tenho um artigo feminino, né? Se eu tenho o artigo, tá? Obrigatoriamente, o é proibido, é bom, é necessário, tá? Ou é permitido, fica no singular, ou perdão, no feminino, tá? Fica no feminino. É proibida, por quê? Porque eu tenho a entrada. Se eu não tenho o artigo está ausente, obrigatoriamente, o é proibido, é bom, é necessário, é permitido, vai ficar na forma masculina, né? Então, é proibido entrada de homens no banheiro feminino. Essas duas formas que eu coloquei aqui embaixo são formas que as pessoas usam também, tá? Eu já vi muito em placas, então é comum esses usos também. Acontece que a gramática tradicional não aceita como forma correta, porque, como eu disse, no caso aqui, é proibida a entrada, veja, não tem o artigo. Então, para eu fazer a flexão do proibida, né, do proibido para proibida, eu preciso obrigatoriamente ter o artigo. Se eu não tenho esse artigo, essa estrutura aí, né, essa forma não é aceita pela gramática tradicional. Não significa dizer que está errado, eu só estou dizendo que a gramática tradicional não aceita, tá? E a mesma coisa, né, vale também para o é proibido. Vejam, aqui eu tenho o artigo, então, se eu tenho o artigo, de acordo com o que prescreve a tradição gramatical, deveria ser é proibida, tá? Então, nesse caso, essa forma também não é aceita, embora seja bastante utilizada, viu, gente? Eu já vi bastante essas duas formas que não são aceitas pela gramática tradicional, já vi bastante em placas por aí, tá? E a gente tem aqui o tal qual, tá? A regra do tal qual é a seguinte: o tal concorda sempre com o antecedente e o qual concorda com o consequente, ou seja, o tal concorda com o que vem antes dele, tá? E o qual vai concordar com o que vem depois. Então, por exemplo, as garotas são vaidosas, tais qual a tia. Veja, mas Thaís, o tais ficou no plural e o qual ficou no singular. Por quê? Porque o tais vai concordar com o que vem antes. Veja, o que vem antes é a palavra vaidosas. Então, nesse caso, como eu tenho uma palavra que está no plural, né? Não posso considerar aqui o gênero, porque o tal e o qual não dá para marcar gênero, né? Mas aí a gente pode verificar a marcação do singular e do plural. Então, vejam, vaidosas está no plural, por isso tais fica no plural também, tá? Tia, que é o consequente, que é o que vem depois, né? Está no singular, então o qual vai ficar no singular, tá? Se os dois, no caso, vejam aqui, ó, os dois estão, o que vem antes do tais está no plural, o que vem depois do quais está no plural. Então, os pais vieram fantasiados, tais quais os filhos, tá? Agora, tem um detalhe muito importante nessa regrinha do tal e do qual, tal qual. Se o elemento anterior é um verbo, tal fica invariável. Se o elemento posterior, consequente, né, que a gente chama, é um verbo, o qual fica invariável. Vejam só. Eles agem tal quais as ordens do pai. Por que o tal ficou invariável? Porque o que vem antes é um verbo, tá? Eles agem tal qual forem as ordens do pai. Vejam, porque ambos ficaram invariável, né? Não fizeram a flexão, a concordância. Porque o que vem tanto antes quanto depois, né, de um e de outro, são verbos, então aí fica invariável, tá bom? E a gente tem as regrinhas com o particípio, né? Quando vem o particípio e o substantivo. A gente tem, nesse caso, o particípio vai concordar com o substantivo a que se refere, certo? Então, se eu digo feitas as contas,
esse mês encerramos no vermelho, tá? Feitas as contas, esse mês encerramos no vermelho. Vejam, o particípio vai concordar com as contas, né? Porque, veja que esse particípio aqui é um particípio irregular, né? Vem do verbo fazer, e normalmente a gente não tem a forma fazido, né? Ou fazidas as contas, tá? Não, o verbo fazer não é um verbo abundante, então não dá para fazer esse particípio regular, tá bom? Mas há verbos que sim, a gente tem duas formas de particípio. Eu falo isso na aula que a gente fez sobre verbos, tá? Deem uma olhada lá, o caso de, por exemplo, imprimido e impresso, tá? É possível fazer o particípio regular e o particípio irregular, tá bom? Nesse caso, o particípio vai concordar com o substantivo a que ele está se referindo, tá? Aí a gente tem uma observação aqui. Salvo, posto e visto, tá? Assumem também papel de conectivos, sendo, por isso, invariáveis. Então, tenham cuidado quando esses particípios desses verbos, né? Salvo, posto e visto, quando eles forem usados como conectivos, né? Então, no caso aqui, ó, salvo honrosas exceções, nesse caso não dá para fazer a flexão porque ele é conectivo. E como conectivo, né, a classe das conjunções, ela é invariável. As conjunções são invariáveis. Então, a gente não tem essa flexão, né, a flexão de plural. Então, tenham muito cuidado com isso para vocês não fazerem flexões indevidas, tá bom? Muito bem. A gente está finalizando aqui, falta só a gente falar sobre o anexo incluso, apenso próprio e obrigado, tá? Isso aí vale para o mesmo também. Deixa eu ajeitar logo, que a gente já fala também do mesmo, e o mesmo eu vou ter que fazer uma aulinha para ele, para a gente falar sobre o mesmo, sabe? Porque o mesmo é um caso a ser observado, o uso do mesmo, né? Muitas pessoas usam esse mesmo aí. Vamos lá. No caso, usando ele como elemento coesivo, tá? A gente vou fazer uma aulinha para a gente falar do mesmo. Então, assim, o anexo incluso, apenso próprio, obrigado e o mesmo, eles são adjetivos, tá? E eles vão concordar com o substantivo a que eles se referem. Então, por exemplo, quando eu digo seguem anexos, aqui estão os acórdons, mas vocês podem pensar aí em documentos para a gente não ter uma palavra tão difícil, né? Seguem anexos dos documentos. Então, vejam, os documentos, tá? Anexo está se referindo a documentos. Então, se documentos está no plural e no masculino, eu uso anexos, tá? Se eu digo, por exemplo, seguem anexas as contas, tá? Então, no caso do anexo, como são contas, está no plural e no feminino, aí seguem anexas as contas. Se for com a conta, segue, veja, aí já tem a flexão e a concordância do verbo. Tenham cuidado com isso. Segue, anexa a conta, tá? Agora, o caso do próprio, né? Isso que eu falei para o anexo, tá? Vai servir para o incluso e para o apenso, certo? Agora, interessante observar que a expressão em anexo os documentos segue em anexo a conta, porque é invariável, eu não vou fazer a flexão, tá? Mas é a expressão em anexo. Se eu não uso o em, aí eu vou ter que fazer a flexão, se eu uso só a palavra anexo, tá? O próprio, e o mesmo, eles são semelhantes, né? O uso é semelhante. Por exemplo, quando eu digo eu própria, aí a gente vai ter a concordância com a pessoa a que está se referindo, né? Então, se eu, no caso, está se referindo à palavra eu, e quem está falando? Eu, né? Sou
mulher, no caso, então eu vou dizer eu própria, eu mesma fiz isso, né? E aí eles vão variar de acordo com o referente, né? Por exemplo, se eu utilizo eles, eles mesmos, eles próprios, tá? E o obrigado, tá? A vírgula ficou. Agora que eu vi que a vírgula ficou distante. O obrigado, ele vai ter também essa questão do referente, né? Algumas pessoas se confundem ou tinham dúvida. Uma vez uma aluna perguntou para mim o uso desse obrigada, né? Porque ela entendia o seguinte, acho muito interessante porque eu achei diferente essa forma de compreensão. Mas na compreensão dela, ela disse assim, professora, eu uso o obrigado de acordo com quem eu estou me referindo, né? Por exemplo, eu sou mulher, mas eu estou agradecendo a um homem, então eu digo obrigado porque eu estou agradecendo a um homem. Se eu estiver agradecendo a uma mulher, eu digo obrigada. E eu disse, não, mas aí a questão, o referente não é o outro, o referente é você. Então, por exemplo, se você é mulher, né, do gênero feminino, ou mesmo que você, vamos supor que a questão do trans, né, do transexual. Eu me identifico como mulher, então, obrigada, tá? Se você é do gênero masculino, né, ou trans, se identifica como homem, obrigado. O referente é sempre você, o referente não é o outro, tá bom? E isso é importante, eu achei muito bacana essa dúvida dela, porque às vezes a gente não para pensar nisso, né? A gente usa como referente o outro, mas nesse caso, o referente somos nós mesmos, né? Nós mesmos, vejam, tá? E aí, a gente finaliza por aqui, tá? E eu já deixo o convite para o mesmo, tá? Nós mesmos. Nós mesmos vamos falar do mesmo num próximo encontro, tá bom? Um beijo para vocês, espero que eu tenha ajudado e até o próximo encontro.